Olá, amigos, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou Oséias Farias e essa é a sua casa do jornalismo. Fiquem conosco. Um acidente com vítima fatal em João Neiva chamou a atenção na noite que passou. A polícia rodoviária esteve no local e a identificação deste corpo que deu entrada no serviço médico legal é agora o desafio para a polícia e as autoridades. Ainda não há confirmação, mas um documento foi visto no local. Eu não sei se eu já tenho, produção, tudo bem? Já temos aí algumas imagens desse acidente lá de João Neiva? Porque, segundo consta, este acidente foi numa região onde vários outros acidentes já haviam sido registrados. E ontem, a Polícia Rodoviária Federal acabou registrando mais este caso. Segundo informações de um relatório que eu recebi aqui, trata-se de um veículo Mitsubishi, onde o motorista do Mitsubishi acabou morrendo no local. O corpo deu entrada aqui no serviço médico legal. Aí está. São imagens lá do acidente. Esse é o veículo Mitsubishi que ficou bastante avariado. Mas eu vou pedir para a minha produção colocar aí um documento que foi encontrado dentro desse carro. É exatamente isso que as autoridades tentam agora provar, que é mesmo de fato dessa pessoa que aparece na tela, José Hernandes de Souza Brito. Seria procurador da Fazenda Nacional. Esse foi o documento encontrado dentro do carro. Nós aqui não estamos confirmando a identificação, nós apenas estamos dizendo que no acidente teve um corpo no local constatado e esse corpo foi trazido ao serviço médico legal. Dentro deste carro foi encontrado este documento de José Hernandes de Souza Brito, segundo o que nós estamos vendo aí, seria da Advocacia Geral da União. É impressionante o número de acidentes que acontecem ali naquela região. Ainda hoje nós vamos falar sobre uma prisão da polícia de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, envolvendo um cabo da Polícia Militar de Linhares. O enredo desse episódio trata de uma fazenda que teria sido abordada por 9 homens. E aí, um cabo da Polícia Militar, lotado no 12º Batalhão, faria parte desse grupo e foi flagrado escoltando 2 tratores em cima de um caminhão. E aí constatou-se que tratava-se de uma cobrança de dívida. E este cabo da Polícia Militar estaria exatamente dando cobertura para isso. Os tratores foram tomados à força nesta fazenda e aí a vítima de 26 anos procurou o auxílio da polícia. Foram presos. Daqui a pouco nós vamos saber outros detalhes desta informação. É assim que nós começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. O recado é sempre para você interagir conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso telefone de contato. Atenção, 99222-4547. O que está acontecendo aí na sua cidade, na sua rua, no seu bairro? Não está franqueado a apenas Linhares, até porque a nossa audiência aqui é estadual. Então mande para nós, os setores competentes vão ser acionados. Se você quiser rever as nossas reportagens, olha aqui, coloca lá, atenção, youtube.com/Ronda na Rede. Esse aí é o telefone de contato, mas o nosso youtube.com/Ronda na Rede, que aparece na sua tela agora, está à sua disposição. Também acione o YouTube da TV Sim Linhares. Vamos começar falando do caso de um cabo da Polícia Militar de Linhares que estaria envolvido num episódio pelo menos estranho. A Polícia Militar de Teófilo Otoni anunciou a prisão de 4 pessoas. No meio deles, um cabo da Polícia Militar de Linhares que teria sido flagrado dando cobertura ao transporte de tratores em cima de caminhões. Bem, esses tratores teriam sido tomados de uma fazenda e o cabo, juntamente com outras 3 pessoas, teriam sido flagradas exatamente fazendo a cobertura desses tratores que teriam sido tomados nesta fazenda. A suposta vítima, de 26 anos, procurou auxílio da polícia, então teve prisões. Vamos lá, vamos saber desses detalhes. Cláudio Alves acompanhou mais de perto essas informações. Põe na tela.
Um policial militar de Linhares foi preso numa ação da PM em Minas Gerais. Ele estava com um grupo acusado de invadir uma fazenda para apreender tratores para pagar uma dívida do dono da propriedade. Segundo a Polícia Mineira, o caso aconteceu em Teófilo Otoni no final de semana. 10 homens, 3 deles armados, se passaram por fiscais do trabalho e apreenderam 2 tratores da propriedade. Além do PM, foram presos um policial federal e outros 2 homens que se passaram por policiais. Um deles assumiu ter organizado o grupo para ir até a fazenda e recuperar os tratores para quitar uma dívida do fazendeiro. Caso que agora está sendo apurado, segue sendo investigado. Nós não tivemos ainda nenhuma nota do 12º Batalhão confirmando essas informações, mas é fato, segundo a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar jornalisticamente. Virando a chave agora e trazendo a nossa atenção para mais um caso que é de polícia. Nessa pandemia, sabe o que aumentou? A violência contra o idoso. Eu tenho informações, porque é caso de polícia. Vamos saber. A manhã desta terça-feira foi marcada por uma belíssima ação para conscientizar a população a respeito da violência contra a pessoa idosa. Hoje é mais um dia de enfrentamento, de mobilização e sensibilização da sociedade para os casos de violência contra a pessoa idosa. Durante esses anos de pandemia, o número de boletins de ocorrência, de denúncias contra a violência contra a pessoa idosa, ela quase que dobrou. Então nós precisamos combater qualquer tipo de violência, de violação de direito contra a pessoa idosa. Então é por isso que nós estamos aqui hoje. Em Linhares, são desenvolvidos vários projetos voltados para os idosos, a fim de valorizá-los. Nós temos nos CRAS o serviço de convivência para pessoas idosas, temos o projeto Vivenciarte, que trabalha a prevenção, mas nós temos também no CREAS uma equipe específica para atender os casos de violência. Hoje o Vivenciarte, ele atende os 7 CRAS do município e 18 territórios do interior. Nós somos serviço de convivência volante, entendeu? Levamos os serviços até também aos interiores do município, como psicóloga, questão de escuta, juntamente com o NAPS, a Delegacia do Idoso. E esses projetos têm feito com que eles se sintam cada vez mais ativos. Tem grupo de dança, tem música, tem o coral do CRAS, que eu participo, inclusive. Tem muitas atividades boas e levanta o astral do idoso. Porque você sabe, todo idoso, principalmente os que frequentam o CRAS, é carente. E quando ele recebe um abraço de alguém, um carinho, é tudo que ele quer. Que às vezes ele não tem em casa e procura lá. Então, esse projeto é muito importante. O idoso tem que ser respeitado. Porque as pessoas que maltratam o idoso não merecem respeito. Embora hajam diversas ações de conscientização, muitos idosos ainda vivem sob violência. Segundo dados do Disque 100, as denúncias de maus tratos contra eles cresceram durante a pandemia. Cresceu durante a pandemia, sim, até porque as famílias ficavam mais confinadas e às vezes surgiram violências, às vezes morais e até mesmo física, mas nós estamos apurando e pedimos à população que denuncie no caso de qualquer violação, qualquer vizinho, qualquer pessoa, saber que nós vamos apurar e vamos investigar a situação envolvendo o idoso. É isso, tem que combater com rigor. A gente fala aqui da violência contra a mulher, tem que combater. A violência contra os menores, tem que combater. Agora, e a violência contra o idoso, que nem sempre é tão falada assim? Tem que ter combate e os agressores têm que ser presos. É isso que eu defendo. Olha aqui, vou mostrar Music Mania, atenção, hein? Music Mania, que fica ao lado do Bolo do Rei, na Governador Lindenberg, no centro da cidade, que traz também a Centro Musical, ao lado do Banes Fácil, em Soretama, tem essas promoções. Essa bateria continua na promoção, olha o preço, R$ 3.490. Tem também esta promoção aqui de corda para violão, R$ 25,00. E a última promoção desse combo de promoções lá da Music Mania, o ukulele, ainda na promoção, olha o preço, R$ 350,00. Dê uma passadinha por lá e pode dizer que ouviu aqui no programa Ronda da Cidade. Vale para todos, no estado do Espírito Santo. Aproveite. A Avenida Governador Lindenberg é no centro da cidade. Daqui a pouco, outras informações no programa Ronda da Cidade. Eu volto já.
Antes de falar sobre o inverno chegou oficialmente ontem às 6 horas e 14 minutos. Não é isso, produção? 6 horas e 14 minutos, a estação inverno do Brasil foi declarada oficialmente. Agora, no meio disso, vem aquelas doenças que a gente sabe, a gripe, a incidência de gripe aumenta, quem tem asma sofre demais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora, Rede Descontão, eu recebi uma nova oferta da Rede Descontão. Atenção, essa promoção aqui que você não pode perder. Já que eu estou falando aí de aumentar a imunidade, o inverno chegou, olha a vitamina C aí, gente, vitamina Bio-C Imunis, pote com 30 comprimidos, 2 potes, saindo por R$ 79,00. Dê uma passadinha lá na Rede Descontão, fica na subida para o mercado municipal. Aproveite então. Já começou hoje essa oferta, hein? E vai até esta semana, não é isso? Até esta semana. Vamos falar das doenças do inverno. O inverno chegou ontem às 6 horas e 14 minutos. Nós já falamos a respeito disso aqui. Agora, junto com essa estação, vem a incidência de muitas doenças. Nós precisamos estar bem com a nossa imunidade. Vamos saber. Para nós entendermos a respeito disso tudo, nós vamos conversar com a pneumologista, a doutora Jéssica Polese. Doutora, seja muito bem-vinda. Agora explica para quem está em casa, né, a asma. Que doença é essa? A gente adquire, já nascemos com ela ou adquirimos ao longo da vida? Então, a asma ela tem um componente genético importante, então você pode nascer com predisposição. Mas também tem um componente do ambiente, então é muito relacionado à exposição. É uma doença inflamatória, então você tem uma via aérea que vai inflamar e vai desencadear os sintomas da asma, que são principalmente a tosse, às vezes um pouquinho de secreção, normalmente a secreção clara mucoide, e às vezes os sibilos, que é aquele chiado que as pessoas se referem, que às vezes se comportam com falta de ar, levando as pessoas ao pronto-socorro. Como doença inflamatória, uma doença que tem tratamento. Agora, doutora, nós estamos falando especificamente da asma, que é comemorado hoje o Dia Mundial de Combate a essa doença. Mas assim como a asma, essa época do ano também é propícia para outras doenças respiratórias, né? Quais doenças são essas? Todas as viroses, elas circulam mais nos ambientes aglomerados ou fechados, e essa é uma época extremamente propícia para isso. O ar frio também provoca um ressecamento da via aérea, e esse ressecamento pode ser uma porta de entrada, ou a diminuição da imunidade permite com que vírus, às vezes habituais, ou vírus sem maiores gravidade, provoquem uma infecção. Então, as viroses são muito comuns nessa época do ano. O ar frio também é uma outra situação que faz exacerbar doenças pulmonares. Por exemplo, a asma, como a gente falou, né? Então os pacientes não tratados chegam nessa época do ano com ar frio, eles podem ter crise por causa do ar frio. Os próprios pacientes com DPOC, que é o enfisema, eles também podem ter essa doença exacerbada nessa época do ano por causa do ar frio. E lembrando que as doenças virais, elas podem ser uma porta de entrada para infecção bacteriana. Então aí você vai ter as pneumonias, sinusites bacterianas relacionadas como primeira porta de entrada às viroses. Agora, doutora, a asma ela afeta 10% da população, né? Sendo responsável aí pela morte de aproximadamente 2.000 pessoas a cada ano. Então, é uma doença que, de fato, pode levar ao óbito. Sim, o que eu considero inadmissível, visto que os tratamentos evoluíram muito. A gente tem aí os corticoides inalatórios, que foi um verdadeiro avanço no tratamento da asma. Então, hoje, paciente que entra em crise de asma, ele tem um arsenal terapêutico muito, muito bom e disponível, inclusive, pelo SUS. Então, assim, é uma situação que envolve o convencimento do paciente em usar a medicação e o conhecimento dele de que ele precisa ser medicado, porque aí se você tem um paciente asmático, mas que está em uso regular da medicação, ou que tem a rinite, ou que tem alergia, mas que ele está em uso regular da medicação, a chance de, com esse período do inverno, ele ter uma crise, ele piorar, ele ser levado para o hospital, enfim, até morrer, vai ser muito menor. Então, o controle, a doença estar controlada, seja ela asma ou DPOC, vai ajudar muito na eventualidade de ter uma infecção viral, na eventualidade de ter uma pneumonia.
Então, a gente frisa que hoje a medicação, tanto para asma quanto para DPOC, são muito largamente empregados, já com disponibilidade pelo SUS, ou seja, tem que passar por um convencimento do paciente e o paciente se convencer de que aquilo ali vale a pena ser usado. Agora, doutora, a asma é uma doença, né, que infelizmente não tem cura, mas ela pode ser a vir tratada, não é isso? Sim, hoje a gente considera a asma uma doença controlável. Com as medicações, são medicações que têm poucos efeitos colaterais, a gente consegue manter o paciente assintomático, sem sintomas, tendo uma vida totalmente normal. Agora nós estamos falando de não só da asma, mas como outras doenças respiratórias que acabam afetando aí grande parte da população nessa época mais fria, né? Agora é importante também, por exemplo, a gente falando da questão dos resfriados, da gripe, a imunização, não é isso, doutora? Sim, nessa época do ano é comum a gente ter um aumento de infecções de via aérea, principalmente as virais, inclusive a influenza entrando aí, por isso que a gente tem no calendário vacinal antecipado o uso da vacina contra a influenza. E agora a gente tem a Covid ainda por cima como um outro vírus circulando no ambiente, provocando infecção de via aérea. Então, tem várias vacinas disponíveis para influenza, para meningite, para Covid, para pneumonia, para bactéria, para pneumococo tem vacina. Então, assim, a gente tem algumas coisas que podem ser feitas. Para asma, tem medicação controladora, para DPOC tem medicação controladora, isso tudo para minimizar essas doenças. Claro, assim, em se tratando de asma, não posso deixar de falar sobre o controle do ambiente. Então, é uma época que as pessoas acendem fogueira e tem fumaça, acende lareira, tem fumaça, tira a roupa de dentro do guarda-roupa, tudo empoeirado, mofado, guardado de muito tempo. Então, é uma época que os alérgicos sofrem muito. Então, continua aí a observação. E no inverno parece que as pessoas têm uma tendência a aglomerar, a mexer em coisas que estavam guardadas, coisas com pelo, com cobertores. Então, assim, ter esse cuidado, porque às vezes o vilão ali, o que está desencadeando a crise de asma, não é nem o resfriado, não é nem nada externo, é a própria roupa mofada, a roupa guardada, empoeirada. Pois é, doutora, eu iria até pedir, né, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, para que a senhora desse algumas dicas, né, mas a senhora já sinalizou algumas delas, então dicas simples podem amenizar o problema. Não só amenizar, mas evitar crises. Então, faz parte hoje, faz parte do controle da asma, para você ter um paciente controlado, você ter um controle ambiental. Isso inclui manter o local arejado, evitar poeira doméstica, mofo, evitar cheiro forte. E isso é extremamente importante. Isso aí realmente faz muita diferença entre você ter que usar mais ou menos remédio no paciente com asma. Outra coisa, bicho de estimação, às vezes também pode ser uma causa aí de desencadeamento de crise em pacientes alérgicos. Então, fica a observação que, para o asmático em específico, esse controle ambiental é um dos grandes pilares do tratamento, tão importante quanto as medicações. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com a pneumologista, a doutora Jéssica Polese, que nos explicou aí a respeito da asma, entre outras doenças respiratórias, e também deu dicas para você que está em casa. Se você sofre de alguma doença respiratória, saiba que com dicas simples você pode preveni-las e até evitar crises. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Kessia. Obrigado pelas informações direto da Grande Vitória, com informações importantíssimas. As temperaturas estão ainda baixas na madrugada. Aí, depois o clima costuma ter temperaturas maiores. Isso é um problema, porque não tem corpo que suporta isso tudo. Mas a gente tem que estar bem, com a imunidade principalmente. Olha aqui, daqui a pouco de volta trago outras informações. Não saia daí. O Ronda volta já. Seguindo com o nosso programa. Deixa eu falar com o João Batista. Ele está em São Mateus e tem agora informações dessa importante região para o estado do Espírito Santo. João Batista trazendo informações. Me conta tudo. Olá, Oséias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. Aumentou a procura de testes de Covid-19 aqui em São Mateus. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Nariane Lopes. Mais de 2 anos já se passaram desde o início da pandemia. E mesmo com mais da metade da população mateense vacinada, houve um aumento nas últimas semanas para casos positivos da doença. Com os números em alta, laboratórios da cidade estão sendo mais procurados para a realização de exames que detectam o vírus.
Nas últimas semanas, né, a gente tem observado o aumento da procura desses exames, né, de Covid, né, e também para doenças respiratórias, né, como influenza A, influenza B e vírus sincicial. Eu acredito assim que nós temos que pensar, né, na segurança do próximo, né, seja do colega de trabalho, seja dentro da própria família, né, apesar de todos, né, a maioria já está vacinados, né, ainda tem os sintomas do Covid, a gente tem que se cuidar e cuidar do próximo. Os sintomas são bem parecidos, por isso a importância da realização de exames. Os sintomas eles se confundem, né, e acaba que a inserção desse teste, né, com a pesquisa de todos os vírus, ela já vem para facilitar o diagnóstico do médico, né? Hoje nós temos um teste que pesquisa já, né, o RT-PCR, né, que pesquisa o Covid, já com os vírus, né, com a influenza A, influenza B e vírus sincicial. Apenas em uma coleta é possível a gente detectar, né, todos esses vírus. O tempo fez com que a tecnologia evoluísse, proporcionando assim um prazo de entrega muito mais rápido. Sobre a eficácia do exame rápido, o técnico em laboratório afirma que é importante ficar atento às marcas oferecidas no mercado. O teste rápido, né, existem várias marcas, existem diversos fabricantes. Hoje a gente trabalha com marcas validadas, né? É possível ter confiança, sim, a gente tem uma sensibilidade muito boa, especificidade muito boa em relação a esses testes, né, com as marcas que a gente validou. E temos também o RT-PCR, né, que é a pesquisa da cadeia da polimerase, que é o teste padrão ouro, né, usado no mundo todo. E esse foi o nosso destaque de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você, Oséias. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, João. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Dê um abraço em toda a nossa equipe aí de São Mateus. Uma equipe muito bacana que tem trabalhado muito para trazer o melhor da informação para todos nós. É o que nós precisamos. Deixa eu falar de um novo patrocinador que nós temos aqui e que apostou nessa grande audiência. Ó, o que eu vou mostrar aqui é tecnologia pura. Norte Imagem, que fica no Espaço São José, é mais ou menos perto ali da antiga prefeitura municipal, não é? É isso aí, na Jones dos Santos Neves. É muito fácil encontrar e ó, tecnologia em equipamentos. É isso aí, você deve, portanto, aproveitar. É novo patrocinador aqui do programa Ronda da Cidade. Eu quero agradecer a todos da Norte Imagem que estão conosco, apostando na audiência do programa Ronda da Cidade. É isso aí. Se você está precisando desse tipo de atendimento, olha, importante demais. Para você que tem plano de saúde, atenção, convênios, hein? Com Mais Saúde, Econômica e Polinorte. Particular tem preço promocional, se você precisar. Então, olha, muito obrigado a todos aí dessa clínica. A Isabela está no atendimento lá, a Elônia, a Jennifer, que são todas funcionárias, atendem com uma educação, não é, tão grande a todos aqueles que precisam do atendimento da Norte Mais. Você viu lá? Fica no Espaço São José. Vá lá, aproveite para ter este atendimento muito importante. Depois de muitos furtos em Colatina, a polícia segue investigações para tentar encontrar os ladrões que não estão dando trégua lá em Colatina também. Eu vou chamar a nossa reportagem direto de Colatina com esta informação. É problema. A polícia precisa resolver. Vamos saber. A PM foi acionada para averiguar uma ocorrência de furto de veículo no centro da cidade. O proprietário de um modelo Gol informou que estacionou o carro no centro de Colatina e foi até um estabelecimento comercial e, quando voltou, não mais encontrou seu veículo. A PM fez buscas e localizou o Gol. Seguindo com incursões em busca de suspeitos, a PM deteve um homem no bairro Bela Vista que confessou o crime e, além disso, de ter participação em vários furtos e roubos ocorridos na cidade nos últimos dias. Um deles é esse, que teve as imagens capturadas por uma câmera de segurança de uma loja de confecções e variedades na Avenida Delta, região da Praça Sol Poente, em Colatina.
O fato foi durante a madrugada de segunda-feira, quando já eram quase 3 horas. O homem força a porta com um objeto. Ele tem a ajuda de uma outra pessoa, que fica nas proximidades dando cobertura. Repare que quando um carro passa, ele se afasta da porta e faz alguns acenos para outra pessoa, tentando simular uma outra situação para afastar a suspeita do crime que estava sendo cometido. As imagens foram entregues à polícia pela proprietária da loja, que informou que teve um prejuízo aproximado de R$5 mil, já que a porta foi arrombada e vários objetos foram levados do interior do estabelecimento. Obrigado pelas informações aí em Colatina. A gente volta aqui dos estúdios para chamar mais um intervalo comercial. Eu volto já. O Estado do Espírito Santo recebeu 5 integrantes de outros estados para tratar segurança pública. Como é importante falar de segurança pública, alguns resultados do programa Estado Presente, que eu já falei aqui que é um programa muito importante, foram aventados, mostrados. Mas eu quero saber mais desse encontro tão importante, fundamental, porque ainda há uma sensação de insegurança em muitas localidades, principalmente ao interior. Vamos saber. Compartilhar ações inovadoras e promover o debate sobre os desafios comuns na gestão e governança pública. Estes são alguns dos projetos da primeira oficina de trabalho sobre gestão e políticas efetivas de segurança pública do país, realizada nesta quinta-feira no auditório do Sebrae em Vitória. A diretora executiva do Instituto Sou da Paz destaca que o evento é importante, pois contribui para a execução de políticas públicas contra a violência. No momento em que a discussão sobre segurança pública é tão polarizada no Brasil, em que se vendem soluções milagrosas, como, por exemplo, o armamento da população ou mais violência policial, ter secretários de 6 estados brasileiros mostrando que é possível fazer políticas de prevenção da violência, gestão para resultados, redução dos crimes, é muito importante para fazer o contraponto a esse discurso que é muito complicado e que mostra para a sociedade que é possível reduzir o medo e a segurança respeitando a lei. O evento foi sediado pelo governo do estado por meio do Instituto Jones dos Santos Neves, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz, Bandes e Sebrae Espírito Santo. E reuniu os secretários de segurança, gestores e policiais convidados de estados que apresentaram programas e ações efetivas na diminuição persistente do crime e da sensação de insegurança. O secretário de Segurança Pública do estado destaca a importância do evento. Para o estado do Espírito Santo, que nós temos o programa Estado Presente, quando nós recebemos 5 outros estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Paraíba e Pará, essas boas práticas, que é o programa Estado Presente, e as boas práticas que nós temos em outros estados, é importante esse compartilhamento de programas, a fim de avaliar o nosso programa e avançar em alguns pontos que a gente tiver como referência em outros estados. O objetivo do evento é compartilhar políticas públicas de segurança entre 6 estados brasileiros. Além disso, traçar novas estratégias que contribuam para o trabalho dos policiais militares. O diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que a segurança pública é um direito fundamental. Por isso, é preciso pensar em programas de prevenção à violência e também cidadania. Essa discussão que está sendo feita aqui é mostrando como que os estados, ao longo dos últimos 15 anos, têm conseguido dar respostas a essa exigência de levar segurança para a população. Nós temos uma série de problemas no país, o país violento, nós temos índices de violência muito altos comparados com outras nações, com democracias mais consolidadas, e a gente tem que enfrentar o desafio de pensar modelos de gestão, ou seja, como é que eu consigo articular, integrar, coordenar esforços da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal agora, do Corpo de Bombeiros, para que todos trabalhem em torno de um objetivo comum. Ainda de acordo com ele, não há um incentivo da legislação no âmbito da segurança. O Brasil, no aspecto da União, na atividade da União, muitas vezes deixa a desejar com o controle de fronteiras, com o controle de armas, para que na segurança pública você saber de onde a arma veio é fundamental, por exemplo, para esclarecer um homicídio. Então, você tem uma atividade da União que muitas vezes é frágil e a atividade dos estados muitas vezes descoordenada. E os estados, Rio Grande do Sul,
Espírito Santo, Pará, Paraíba e São Paulo mostram que é possível desde que exista a boa vontade política e, sobretudo, o engajamento das instituições policiais. Ele destaca ainda que um bom trabalho de gestão pode ser agregador com as trocas de experiências. Uma das questões centrais do bom trabalho de gestão é quando você troca experiências com os aprendizados, melhor, mas também com os erros, porque os erros nos ensinam também o que a gente precisa ser evitado. Então, um estado que conseguiu fazer algo que deu certo pode ser replicado, mas aquele estado que porventura errou também serve como alerta para que, olha, não adianta vir por aqui. Para o governador do estado, Renato Casagrande, um evento desse porte agrega em muito para o alcance de resultados. Além disso, ele relembra que o Espírito Santo já ocupou o segundo lugar entre os estados brasileiros mais violentos. Lá em 2010 e 2011 o estado era o segundo mais violento, hoje nós somos o 13º, 14º. Lá, quando assumiu o governo pela primeira vez, o estado tinha 2.000 homicídios por ano, hoje nós temos em torno de 1.000. E se Deus quiser, esse ano vamos fechar abaixo de 1.000 homicídios aqui no estado do Espírito Santo. Isso é um registro de que nós estamos no caminho certo, não é nenhuma comemoração, porque nós só vamos comemorar quando ninguém estiver perdendo a vida devido ao enfrentamento dos grupos criminosos. O chefe do executivo comentou ainda como o estado irá driblar os impactos causados pelas mudanças nas alíquotas do ICMS, uma vez que ficarão prejudicados. Além disso, a área de segurança pública também pode ser afetada. Nós aqui vamos nos preparar, tá certo? Para a gente poder não reduzir os nossos investimentos. Mas é bom que a gente reconheça que teremos dificuldade porque nós vamos ter que ajustar políticas públicas e nós aqui, com certeza que somos o estado mais sólido na área fiscal, nós temos mais condições de fazer essa passagem, mas muitos estados terão muitos problemas. Então, assim, é muito ruim, às vésperas de eleição, a gente ter medidas como essa que o Congresso Nacional tomou, tá certo? Isso mostra, de fato, um distanciamento da realidade, porque você tira recursos de políticas públicas, de segurança pública, de educação, de saúde, sem definir para os estados e para os municípios compensações pelas perdas de receita que nós teremos. É importante tratar a segurança pública. O Estado Presente, para mim, é um dos principais projetos, programas aqui do Estado do Espírito Santo. Aqui no município de Linhares, o Estado Presente já passou pelo bairro Santa Cruz, Jocafe 1, Jocafe 2 e bairro Aviso. Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Até lá, tchau, tchau.